Essa semana, o assunto principal dos mercados internacionais foi a força do dólar. Aqui a gente está vendo o DXY, DXY, o índice que compara o dólar com diversas outras moedas, e aqui a gente pode ver essa clara tendência de alta que ele vem tendo, pelo menos desde aqui no meio de 2021. E isso reflete muito bem com o que é esperado, porque o DXY tem uma correlação negativa com as ações e ativos de risco em geral. Então é de se esperar que ele esteja performando bem em períodos que os ativos de risco estão performando mal, até porque em momentos de crise no mercado, as pessoas fogem de ativos de risco e vão para a segurança, e a moeda mais segura do mundo é aquela que tem o emissor mais responsável, que no caso atualmente é o dólar. Não só o emissor mais responsável, né? Tem outros fatores que tornam o dólar a moeda de reserva internacional. Se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo especificamente sobre isso. Mas o ponto é, o dólar tem mostrado muita força durante esse período de queda de todas as ações e ativos de risco. A gente já tinha visto há um tempo atrás o euro entrar em paridade com o dólar, e agora a libra esterlina, a moeda do Reino Unido, está quase fazendo o mesmo. Ela atingiu um recorde de baixa em relação ao dólar depois do anúncio de um pacote econômico que basicamente seria uma redução fiscal, uma isenção fiscal que o governo britânico propôs, e esse seria o maior corte de impostos nos últimos 50 anos, além de incentivo a empréstimos e gastos governamentais. Obviamente o mercado não ficou satisfeito com isso, e a libra viu uma queda de quase 5%, movimento de moeda emergente, uma queda tão grande assim, uma volatilidade tão grande assim. Mas não é só a libra que está despencando, o iene japonês também caiu bastante. Inclusive, foi a primeira vez em 24 anos que o Banco Central japonês teve que intervir, fazendo compras num valor recorde de 2,8 trilhões de ienes, o equivalente a 19,7 bilhões de dólares, para tentar intervir e conter a queda do iene. No caso do Japão é até mais fácil de se entender porque isso está acontecendo. A gente sabe que o Banco Central japonês mantém uma política de juros muito baixos, ainda não está num processo de alta, ainda mantém juros negativos, então o mundo está migrando para a renda fixa americana, e ao migrar para a renda fixa americana, as pessoas compram dólares e têm que vender as suas moedas locais. Se você quer ver os ativos de risco, as ações americanas, as ações europeias, até criptomoedas voltarem a subir, o que você tem que esperar é a gente começar a ver sinais de declínio no índice dólar. No Brasil, a gente teve o Copom reduzindo a expectativa para a inflação, trazendo ela para 5,8% em 2022, ainda acima da meta, porém já num valor muito mais confortável, pensando que a gente chegou a ter medo de bater 8%, 9% esse ano. Anteriormente, o comitê já projetava 6,8%. Também tivemos dados dos empregos, com uma abertura líquida de 278,6 mil vagas, isso com carteira assinada no mês de agosto. A criação veio acima do esperado de 268,7 mil vagas formais, que a pesquisa da Reuters apontava como expectativa. E também é uma aceleração em relação a julho, onde a gente viu uma abertura líquida de 221 mil vagas. Desde dezembro de 2021, a gente tem tido saldo positivo, né, uma abertura líquida de vagas com carteira assinada, vagas formais. Espero que a gente continue tendo esse tipo de movimento. O destaque da criação de empregos ficou com o setor de serviços, com essas vagas distribuídas em serviços de comunicação, financeiros, imobiliários, profissionais e administrativos. Logo em seguida vem a indústria, com uma abertura de 52,7 mil vagas no mês. Outros destaques ficam com comércio, construção e agricultura /pecuária /produção florestal /pesca e aquicultura. Não só isso, mas o salário médio real, ajustado pela inflação, teve a terceira alta consecutiva, batendo R$ 1.949,84, e todas as regiões do Brasil tiveram um saldo positivo. Mais notícia positiva, no IPCA 15 a gente está mostrando aqui, indicando mais uma deflação para o mês de setembro, muito puxado, obviamente, pela queda dos combustíveis. A mediana das expectativas do mercado apontava para uma variação mensal de 0,2% no indicador. Mais uma barca aí negativa no nosso IPCA 15, muito bom também para a gente voltar a patamares de inflação mais normalizados. Lembrando, é claro, que a inflação que já cresceu, que a gente já teve, dificilmente a gente vai voltar aos patamares pré-2020. Aquele crescimento dos preços muito provavelmente veio para ficar, a gente só espera um ritmo menor de inflação daqui para frente. No IGPM a gente também viu uma deflação para o mês de setembro, bem maior. A gente sabe que o GPM ele é mais volátil, com uma queda de 0,95% para o mês, acumulando uma alta de 6,61% no ano e 8,25% nos últimos 12 meses. No cenário internacional eu quero falar de escalada das tensões entre Rússia e Ucrânia, entre Rússia e o resto do mundo, né? Porque o Putin declarou 4 novas regiões da Rússia, conforme Moscou
faz uma anexação ilegal de certas partes da Ucrânia. Os territórios sendo controlados agora pela Rússia são as repúblicas de Luhansk e Donetsk. Essas duas já são apoiadoras, em sua maioria defendem a Rússia, e agora entraram também Kherson e Zaporizhia. Não sei pronunciar isso corretamente, mas são regiões do sul. E em resposta a esse movimento, os Estados Unidos anunciou novas sanções em cima da Rússia. A nova sanção vai incluir entidades chamadas Shell Companies, né? As empresas só de casca, que foram formadas especificamente para evitar as sanções anteriores. Também ampliaram as sanções aos oficiais do Kremlin de mais alto nível, e isso agora vai incluir suas famílias, né, esposas e filhos. Bom, obviamente são muitos mais riscos para o mercado, especialmente para a zona do euro, que já está tendo que racionar seus combustíveis e a situação pode vir a piorar. Agora, uma notícia interessante, triste, mas interessante, é que os fundos de ação da Europa estão sofrendo os maiores resgates nos últimos 10 anos. As saídas de investidores nos últimos 8 meses totalizam 98 bilhões de dólares. Eu trouxe essa notícia aqui só para lembrar a gente que esse é o pior momento para sair, um momento de crise, onde tudo é incerto, onde talvez a gente espere uma recessão, onde talvez tenha escassez de combustível no inverno. Essa não é a hora de sair de um investimento. Talvez essa seja muito mais a hora de entrar no investimento. Esse comportamento que a maioria dos investidores tem de, durante o período de alta, quando tá tudo bom, eles ficarem eufóricos e quererem comprar, e quando tá tudo ruim, eles ficarem desesperados e saírem, é um dos piores erros que o investidor pode cometer. É como aquele estudo com o fundo do Peter Lynch, foi um dos melhores fundos que melhor performou na época dele, mas a maioria das pessoas que investiram no próprio fundo que teve a melhor performance não capturaram essa performance toda. Muitos tiveram prejuízo, porque entravam e saíam do fundo nos piores momentos. Então, por favor, investidor, mantenha calma. Se você fez um investimento de longo prazo, ele está feito para o longo prazo. Espere, observe, não tome decisões precipitadas e evite fechar as suas posições em períodos de crise, em períodos de terror no mercado. No final, eu falo da antiga PetroRio, que comprou a fatia final do campo de Itaipu. Ela já tinha 60% do campo comprado em junho do ano passado e agora comprou os últimos 40%. A gente tem visto também ela comprando a Domo recentemente, a gente está vendo aí um movimento de aquisição pela PetroRio muito bom. Vamos ver se isso vai se traduzir em mais barris de petróleo por dia na sua produção. Provavelmente sim. Vamos então aos destaques da semana, começando pelo mapa da S&P 500, onde a gente vê um pouco mais de distribuição, né? A gente tem algumas empresas no verde, mas a maioria no vermelho. O destaque fica com a Apple, teve uma queda de 8,13% essa semana. O setor que em sua maioria foi bem é o setor de petróleo e gás. Fora ele, todos em sua maioria foram mal, né? Mas muitos deles têm uma empresa ou outra com resultados positivos essa semana. Quando a gente olha o Ibovespa, a gente fechou com uma queda de 1,5%. Porém, veja o que aconteceu. A gente, essa semana, caiu bastante, chegamos a tocar aqui na média móvel de 20 semanas e conseguimos, hoje especificamente, com uma alta de 2,2% nessa sexta-feira, a gente conseguiu se colocar acima das principais médias móveis novamente, tendo encontrado um forte e rápido suporte aqui. Eu sigo com uma perspectiva positiva para o Ibovespa. IFIX seguiu estável, uma alta de 0,02% nessa semana, o que depois das altas que ele está tendo tá ótimo. Se ele se manter estável aqui por um tempo, tá maravilhoso para o investidor. Dólar segue subindo, outra subida forte de 2,96%, agora o dólar se encontra aos R$ 5,41. Enquanto isso, o S&P 500 caiu mais ainda, 2,91%, se colocando não só abaixo da média móvel de 200 semanas, como abaixo dessa mínima que ele tinha feito aqui. A perspectiva para o S&P 500 ainda é de maiores e maiores quedas. Claro que no curto prazo a gente pode ver uma recuperação, mas a perspectiva para o médio e longo prazo, assim, até o fim do ano, até metade do ano que vem, ainda é de queda. Isso vem nas costas da decolada dos juros pagos pelos títulos de tesouro americanos de 10 anos, que estão agora em 3,83% ao ano. O Brent tentou recuperar, mas continuou com um saldo negativo para a semana, um saldo pequeno de 0,79% de queda. Já o Bitcoin teve uma pequena recuperação essa semana de 3,17%, se mantendo ainda acima dessas mínimas aqui, o que é um bom sinal, porque a gente já viu o S&P fazendo uma baixa inferior à baixa que ele fez aqui perto de 13 de junho, e o Bitcoin ainda não, mostrando um pouco mais de força que o S&P. Bom, o Bitcoin vai ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal, comentar aqui embaixo o que você gostaria de ver no próximo vídeo. Bons investimentos e até a próxima!